É isso aí, futuro combatente da Polícia Militar. Estamos aqui gravando o segundo encontro de língua portuguesa. Eu, professor Juliano César, estarei abordando o assunto de semântica. O que significa semântica? Semântica significa significação e sentido das palavras, né? Onde você vai estudar o que elas significam e qual é o sentido delas. Bom, nós temos o sinônimo. O que quer dizer sinônimo? De acordo com o nosso material, eu coloquei assim, são palavras ou locuções que têm a mesma ou quase a mesma significação. Ou seja, elas podem ter a mesma ou quase a mesma significação, tá? Vamos definir assim, ó. Mesma, vamos colocar entre aspas, ou quase mesma, tá? Por isso que eu coloquei significação. Beleza. Professor, mas somente de palavra não, de expressões também. Inclusive, quando eu abordo esse assunto de sinônimo, certo? De sinomínia, em expressões, eu tenho que ficar muito atento que ele ajuda nós compreendermos melhor os textos, melhora a interpretação e assim por diante. Por exemplo, eu posso pegar, eu coloquei no material de vocês aí, ó, apagar ou abolir. Apagar e abolir significa a mesma coisa. Deferir, né? No caso aqui, ó, deferir ou concordar. Quando você escreve defiro, significa concordo. Ou lutar e combater. Então, todo esse grupo de palavras que está no exemplo de vocês, por exemplo, ó, lutar e combater. São palavras que têm o mesmo significado ou um significado muito semelhante. Isso é sinônimo. Antônimo, só um minutinho que caiu o material aqui. O antônimo são expressões ou locuções de significação oposta, contrário, né? Muitas vezes a gente utiliza essa expressão contrário. Bom, eu posso chegar para vocês e escrever isso, ó. Ó, significados opostos. Se eu escrever para você assim, por exemplo, ó, exemplo, bem. Qual é o antônimo de bem? O antônimo de bem vamos usar o português, né? O antônimo de bem vai ser, ó, o contrário de bem. Vou colocar versos, ó, que legal. Bem, mal. E mal com L, porque o mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Beleza, então antônimos são significados opostos ou até expressões contrárias também, tá? Porque nós temos as antonímias de expressões também. Bom, como nós estamos abordando significações e sentido das palavras, eu não posso deixar de falar para vocês sobre o que são homônimos e o que são parônimos. Homônimo, meus queridos, toda vez que você vê essa expressão aqui, você vai pegar para a língua portuguesa, nesse assunto de significação das palavras, a ideia de igual, certo? Então são nomes iguais, né? Homônimos, beleza. Professor, mas nós temos os perfeitos, os homófonos e os homógrafos. Preste bem atenção nos homófonos e nos homógrafos primeiro. Os homófonos são aquele, ó, homo não é igual? Igual fono. Fono vem de som. Então, quando eu estou abordando esse assunto aqui, ó, homófono, eu tenho o quê? Eu tenho um igual som e eu tenho ao mesmo tempo, se eu tenho um igual som, quer dizer que tem alguma coisa que é diferente, ó, homo igual som. Então, tem igual som, só que a escrita é diferente. Então, se você quiser fazer uma observação, você pode falar, ó, som igual. Só para você lembrar, ó. E a escrita, né? Diferente, ó, som igual e escrita diferente. O homógrafo, o que nós temos? Nós temos igual grafia, preste bem atenção. Grafia, ou seja, escrita, né? Igual. Porém, o som é diferente, ó. Grafia igual e som diferente. Olha os exemplos para vocês verem. Som igual. Quando eu falo cela e quando eu falo cela. Tem alguma diferença na fala? Não.
Cela com S e cela com C não tem diferença nenhuma, só que a grafia, a escrita é diferente. Olha aqui, esse é com S, esse é com C. Eu estou diante de um homófono. Professor, mas não tem que ser igual? É igual pelo menos no som. Por isso que é homófono, igual no som. A escrita é diferente. Esse daqui, ele é diferente no som, né? Som diferente, só que a escrita é igual. Por exemplo, quando eu falo almoço. Almoço é o quê? Substantivo. Você aceita um almoço? Olha, se você estiver estudando perto do horário do almoço, o professor está desconcentrando você nessa hora. Então, guerreiro, preste bem atenção. Almoço é diferente de almoço, porque almoço é substantivo e almoço é verbo. Pode perceber que a minha grafia é igual. Almoço não tem jeito de escrever, todos os dois escrevem da mesma maneira. A diferença é o som. O som do substantivo é fechado, é almoço. E o som do verbo conjugado é almoço, é um som mais aberto. E eu tenho também sede, né? Eu posso falar sede ou sede. Sede é o quê? Vontade de beber água. Percebam que a grafia é igual, porém um som é diferente. Grafia igual é homógrafo. Ele fez a questão de dizer, falar, olha, ele é igual na grafia, olha, ele é igual no som. Então o que você pensa? Bom, se ele é igual no som, quer dizer que a grafia é diferente. Se ele é igual na grafia, quer dizer o quê? Que o som é diferente. Então você pode fazer essa associação. E daí vem os homônimos perfeitos. Por quê? Os homônimos perfeitos são iguais, tanto no fono, né, ou seja, no som, quanto no grafos, na grafia, na escrita. Então você pode perceber, por exemplo, a palavra caminho. Quando eu tenho essa palavra caminho, né, o caminho ele pode ser substantivo, né, e pode ser verbo também, caminho. Ó, eu caminho ou então siga o caminho. Não tem diferença nem no som e não tem diferença algum nem na grafia. Tanto o som quanto a grafia, quanto a escrita são iguais. Eu estou diante dos meus homônimos perfeitos. Tá? E por último, nós vamos abordar aqui o assunto de parônimos, né? Ainda falando sobre a significação das palavras, nós vamos falar sobre os parônimos. Parônimos são palavras que são parecidas. Essa, lembra, igual. Ela vai ser igual de alguma maneira. Ou vai ser igual na grafia, ou vai ser igual na escrita. Ou, perdão, na grafia, ou vai ser igual no fono, no som. O professor está ficando doidão, né? Então, olha só. Ou ele vai ser igual na grafia, ou ele vai ser igual no som, no fono, né? No homófono, no caso. Porém, se ele for igual nos dois, vai ser homônimos perfeito. Então, esses são os homônimos. Igual. Os parônimos, ó, paro, eu gosto de associar a palavra parecido. São parecidos, tá? São parecidos. Preste bem atenção. Arrear e arriar. O som parece? Parece. A escrita parece? Também parece. Parece tanto na escrita quanto no som, só que são diferentes. Com certeza são diferentes, né? Então, vem aqui comigo. Arrear e arriar, como exemplo. Arrear é colocar arreio. Arriar é descer, colocar no chão. Comprimento e cumprimento. Essa sala mede, por exemplo, 3 por 4, né? De quê? De comprimento. E cumprimento é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, meus queridos, isso são os parônimos. É importante eu saber isso, se eu estou estudando semântica, significação e sentido das palavras. Professor, então o assunto é bem fácil? Claro que é. Você acha que estudar português é difícil? Lá no seu edital está abordando esse tema de sinônimos, antônimos, está abordando o tema também que nós vamos comentar aqui sobre denotação e conotação, que pertence também ao assunto, é intrínseco ao assunto, embora não está claramente escrito, é importante a gente saber também que é muito simples. Vem comigo, deixa eu apagar aqui a matéria aqui no quadro. Não vou apagar tudo, que eu vou precisar só de uma parte só do quadro para explicar. Por quê, professor? Porque agora nós vamos falar do sentido, né? Vamos abordar. Lembrando que tudo isso está dentro de semântica, está sentido. Só para eu fazer uma diferenciação aqui na hora de escrever. Nós temos o sentido conotativo e nós temos o sentido denotativo. Conotativo, denotativo. Beleza, conotativo, denotativo. E nós temos, por último aqui, só para a gente saber, polissemia. Pronto. Professor, o que significa isso? Muito simples. O sentido conotativo é aquele sentido figurado. Ó. É o sentido figurado. O sentido denotativo é o sentido
literal. É o sentido literal. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que o conotativo é aquele que é fantasiar, existe uma comparação, uma forma de alegoria, uma forma assim, quase que, eu gosto de explicar para os alunos assim, é uma comparação. Não é real, não é o sentido real, não é o sentido literal. E o sentido denotativo é o sentido literal mesmo, da própria palavra ali escrita. Quer ver? Vou colocar um exemplo. Por exemplo, ó, coração, ó, não, coração não, vou colocar aqui, ó. Essa expressão, ó, vamos colocar aqui, mesa de pedra, né? Uma mesa de pedra. Será que essa palavra pedra aqui está sendo empregada no sentido conotativo ou denotativo? No sentido denotativo. Qual é a sacada, professor? Denotativo começa com qual letra? Letra D. D lembra dicionário, ou seja, o sentido que está escrito, literalmente falando. E o sentido conotativo, eu posso falar assim que, por exemplo, que o professor, né, ele é uma pedra no caminho. O professor ele é uma pedra no caminho. Eu não escrevi tudo, tá, meus queridos? Só para vocês entenderem. O professor é uma pedra no caminho, né? Que isso, que covardia, né? A gente ajuda os alunos, a gente contribui para que vocês passem o concurso. Mas é claro, a gente está usando a expressão e eu respeito a todos os professores, tá? Mas vamos usar essa expressão. O professor é uma pedra no caminho. Então, o que significa isso? Será que o professor é literalmente uma pedra? Não. Então, eu estou usando em qual sentido? Sentido conotativo. Então, o sentido conotativo é esse sentido figurado. O sentido denotativo é o D de dicionário, é o sentido literal. Professor, e a polissemia? Olha como é que é fácil. Melhor dar um exemplo que vocês vão entender. Eu posso falar, ó, manga da camisa. Ou eu posso falar manga espada. Pergunta a vocês, manga da camisa é sentido conotativo ou denotativo? Bom, manga da camisa mesmo, se eu parar e analisar, é manga literalmente falando. Só que quando eu comparo as duas palavras, manga da camisa e manga espada é uma fruta, né? É uma qualidade de manga espada, deliciosa por sinal. Então o que acontece? As duas aqui têm um sentido mesmo real, têm um sentido literal. Só que o que importa aqui é saber que elas têm polissemia, ou seja, elas têm vários sentidos, depende do contexto. Nenhum desses contextos aqui, ele está sendo empregado no sentido conotativo. Não, não. É porque uma palavra ela pode ser empregada de vários sentidos. Por exemplo, ponto. Eu posso ter ponto de pontuação de prova, eu posso ter ponto de ônibus, eu posso ter, enfim, a palavra ponto também tem vários significados dependendo do contexto que for aplicado. Então, isso é polissemia, é quando uma palavra, ela dependendo do contexto, ela pode ter outro significado, uma variedade de significados, mas todos eles, certo? Literal, tá? Todos eles literal. Bom, meus queridos, e assim nós encerramos a parte teórica da explicação da matéria desse assunto de semântica. Viu como é que é fácil? Em breve você será policial militar, porque essa matéria está vencida. Forte abraço, guerreiro, e até nossos exercícios. É isso aí, futuro combatente da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Vamos fazer a correção, certo, das questões baseadas na banca examinadora que aplicará o concurso de vocês. Vem comigo com o professor Juliano César. Vamos lá. Analisando-se o trecho, questão número 1, é claro, e vocês podem ver que quem aplicou foi a IAUP, e foi uma prova de psicólogo, mas não tem problema, porque o importante é que seja a banca para vocês entenderem a linguagem da banca. E diz assim, analisando-se o trecho, os traficantes entram em nossas casas porque encontram portas abertas. Conclui-se que... Ou seja, os traficantes entram na nossa casa porque as portas estão abertas para ele. Olha, percebo que essa é uma típica questão que você não tem uma única palavra, não é porta que é sinônimo, sei lá, de abertura, não. É uma expressão de sinomínio, ou seja, uma expressão inteira que tem o mesmo significado. Então, a resposta certa da número 1, vocês podem acompanhar no material de vocês vão ter esse material aí logo abaixo da aula. Então, está escrito assim, ó, letra A. A droga invade os lares sem encontrar obstáculo. Será que está certo? Perfeito.
Ou seja, se os traficantes entram em nossa casa porque eles encontram as portas abertas, quer dizer que as drogas invadem os lares sem encontrar os obstáculos. Ou seja, uma expressão sinônima. Ou seja, nós temos toda uma oração que tem o mesmo significado que a anterior. Está querendo trazer a mesma informação, certo? Significa exatamente, em palavras populares, a mesma coisa. Bom, número 2. Número 2 é uma prova de 2014, recente também, da mesma banca, da IAUP, e foi para assistente de saúde, mas qual é a nossa prioridade aqui no banco de questões nossos, meus queridos? É pegar os assuntos do edital de você de acordo com a linguagem da banca, porque nós não encontramos tantas questões de PM que abordavam este assunto aqui, de significação das palavras, tá bom? Então a questão número 2 diz assim: em qual das alternativas abaixo o termo em parênteses não apresenta o mesmo significado do termo sublinhado? Ou seja, qual dessas não apresenta o mesmo significado? Não apresenta o mesmo significado, ou seja, qual dessas que não é sinônimo, mesmo significado, a mesma coisa que sinônimo. Letra A, você tem a mente flexível, ou seja, uma mente maleável, é o mesmo significado. Devemos ter pensamentos otimistas, ou seja, pensamentos positivos, perfeito. Letra C, aprendemos que tudo na vida é efêmero. Aí, dentro do parênteses, duradouro. Efêmero, será que tem o mesmo significado que duradouro? Não. Efêmero é algo passageiro. Então, é o oposto. Então, a resposta certa, de acordo com o que pediu o enunciado, vai ser a letra C, meus queridos. E eu gosto de pegar esse gancho aqui para já divertir vocês. A nossa maior preocupação de professores que dão aula em curso preparatório, eu, professor Juliano César, que estou ministrando aulas de língua portuguesa, os professores do curso preparatório aqui, o nosso maior cuidado com vocês é preparar vocês para saber interpretar as questões. Meus queridos, se você não ler o enunciado com cuidado, saber exatamente o que está pedindo, seja para direito, seja para geografia, seja para história, seja para matemática, seja para português, não importa a disciplina, você vai se enrolar na hora de marcar a alternativa. Então nós temos que ficar bem atento ao que está pedindo a banca. Então o que está pedindo aqui? Está pedindo o que não apresenta o mesmo significado. Se você ler rápido, apresenta o mesmo significado, na letra A você já marca. Ei, calma. Ele está querendo o que não apresenta, inclusive o não está em letra de forma. Então, meus queridos, atenção, o que não tem o mesmo significado é a letra C. A letra C. Bom, próxima questão, uma questão também da IAUP, certo? E a prova foi aplicada para psicólogo, também relativo ao mesmo assunto, né? Sinomínias, né? Sinomínias não, a significação das palavras. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado possui o mesmo significado do termo entre parênteses. Ou seja, esse ele quer o que tem o mesmo significado. Então, elas derivam da observação dos fatos. Ei, derivam a mesma coisa que revelam? Claro que não, derivam que tem origem, não é a mesma coisa que revelar. Letra B. Para que possamos impedir que persista a tendência atual. Será que impedir é a mesma coisa que erradicar? Não, impedir é de fato evitar alguma coisa. Erradicar significa acabar de vez com aquilo, né? Não tem o mesmo significado. Determina forte inclinação para a dependência, ou seja, determina a mesma coisa que habilita? Não, completamente diferente. Habilitar, certo, é diferente de determinar. E letra D, praticamente todas as pessoas viciadas começam a usar, beleza. Praticamente é a mesma coisa, absolutamente? Não. Praticamente quer dizer que são quase todos, não são exatamente, não se entende exatamente. Quando eu falo absolutamente todas, eu estou querendo dizer que exatamente todas as pessoas, sem tirar ninguém. Praticamente ainda posso entender que algumas ainda todas as pessoas viciadas começam a usar. Então, ou seja, quando eu utilizo praticamente, eu excluo essa expressão toda. Eu estou falando que ainda pode ter algumas que não usam, correto? Então, não é a mesma coisa. E letra E? A letra E diz assim: e eles seduzem nossos filhos porque eles têm crescido fracos. Ou seja, eles cativam nossos filhos. Perfeito. Resposta certa, a letra E. Observe, meus queridos, na número 1, a resposta é a letra A. Se você já encontrou de cara, tem certeza, estudou para a matéria, não perde tempo não. Próxima questão. Na número 2, letra C,
já pula para a próxima questão, porque você já tem certeza, você já está bem preparado, você está estudando aqui para isso. Agora, quando você chega, por exemplo, nessa número 3, aí você tem que ir vendo alternativa por alternativa mesmo. Por quê? Porque aí não teve jeito. Você foi analisando essa não, essa não, essa não, opa, letra E, tá bom? Então, isso ajuda você a ganhar tempo. Às vezes, quando você chega, igual na questão número 1, que a resposta certa é a letra A, e você fica vendo, não, deixa eu ver se não é B, que está muito na cara. Meus queridos, só se você não tiver estudado, se preparado o suficiente. Se você tiver, você já vai ganhar tempo. Você não vai ficar perdendo tempo lendo tudo. Beleza? Porque tem gente que quer ficar vendo, conferindo as outras alternativas, curioso. Isso é para quem está inseguro. Para quem está seguro, não. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão aqui, número 4. Uma questão de advogado, também aplicado pela IAUP. E diz assim, ó. Em relação aos termos sublinhados, em apenas uma das alternativas, o termo em parênteses, ele é sinônimo do termo sublinhado. O termo em parênteses, ele vai ser sinônimo, né? Em apenas uma das alternativas. Primeira, né? Diz assim, das baratinhas dos fordecos velhos que deixavam o vovô vidrado, né? Então fala assim, das baratinhas dos fordecos velhos que deixavam o vovô vidrado, né? Então, será que vidrados é a mesma coisa que intransigente? Negativo. Vidrado quer dizer admirado, né? Embasbacado. Intransigente quer dizer uma pessoa que não muda, né? É uma pessoa de caráter conservadora, né? Intransigente. Letra B. Dentro do bonde, um anúncio bem visível. Olha só, será que visível é a mesma coisa que ilegível? Não, ilegível é que não se consegue ler, né? E visível é algo que se consegue ver, não tem nada a ver, a significação é completamente diferente. Agora a letra C, ó, quem já viveu 6 décadas, quem já viveu, né? Porque ficou separado aqui, perdão, meus queridos, quem já viveu 6 décadas ou mais, não se terá, por certo, olvidado. Ou seja, olvidado é a mesma coisa que esquecido? Perfeito. Olvidado é a mesma coisa que esquecido. Se você não conhecia essa expressão, é bom que você anota, você está aprendendo a expressão nova. Olvidado, mesmo significado que esquecido, pode pular para a próxima questão. Professor, mas comenta isso daí, vou comentar. A letra D, a palavra é valoroso. Aí fala que valoroso é depreciativo. Não, valoroso é quando você põe valor, depreciar é quando perde valor. Então está errado, não é a mesma coisa. E a letra E fala incomum. Comum é diferente de vulgar, está na cara, né? Então a resposta certa, letra C mesmo, olvidado, tem o mesmo significado que esquecido. Número 5, uma questão de sargento da Polícia Militar, e diz assim, bom, agradeço a todos os deuses por meu espírito invencível. Eu sou o dono do meu destino, sou o capitão de minha alma. Essas palavras poderiam soar recheadas de arrogância, não na boca de Nelson Mandela, o líder sul-africano que ficou preso 27 anos e dali saiu para reconciliar seu país. Não há ceticismo que resista ao filme Invictus. Se você ainda não viu a atuação impecável de Morgan Freeman como Mandela e se algum ressentimento perturba seu sono, entre no cinema hoje. Não há ceticismo que resista ao filme Invictus. A palavra em destaque só não pode ser substituída neste contexto por, ou seja, nesse contexto aqui, ela só não vai poder ser substituída por uma dessas palavras. Vamos ver? Bom, letra A. Será que ceticismo é a mesma coisa que descrença? Sim, então pode ser substituída. Incredulidade? Sim. Beleza, vamos pular C? A resposta é C, mas depois a gente volta. Disposição para duvidar de tudo? Com certeza, isso é ceticismo. E por último, frieza, né? Quando você está sendo frio, certo? Não há ceticismo que resista, ou seja, não há frieza que resista ao filme. Você está sendo assim, você não está dando uma devida atenção àquele assunto, você não está acreditando tanto naquilo. Então, todas essas poderiam substituir, menos a palavra agnóstico. Professor, mas eu nem sei o que significa essa palavra, não tem problema, meus queridos. Mas por eliminação, por isso que é bom a gente ter conhecimento de mundo, saber, certo? Essa é uma típica questão que ele não queria que você soubesse o que significa agnóstico. Ele queria apenas que você soubesse o que significa a palavra ceticismo e o que poderia se adequar a ela. Beleza? E fica essa curiosidade, pesquisa essa palavra aí, para vocês conhecerem. Professor, mas por que o senhor não explica para mim?
Eu pesquisei, está anotado aqui, mas eu quero que vocês aprendam a pesquisar também, tá? Eu quero que vocês tenham esse hábito. Viu uma palavra diferente? Pesquisa. Enriqueçam o vocabulário de vocês, vai ajudar vocês nas provas. Próxima questão aqui é minha questão número 6. A questão número 6 é uma questão também da IAUP, mais uma questão, a gente só está pegando, e essa foi de 2015, questões da banca mesmo, e diz assim, ó, antes disso, o Estado apenas oferecia atendimento à saúde para trabalhadores com carteiras assinadas. A palavra destacada acrescenta neste trecho um sentido de quê? Ó, apenas oferecia. De adição? Não. Explicação? Não. Oposição? Não. Sentido de restrição. Quando digo apenas, está restringido. Então, a resposta certa é a letra D, com toda certeza. Número 7, uma prova de agente administrativo fiscal, também da IAUP, diz assim, em qual passagem do texto 1 o autor faz referência a sentimentos opostos, utilizando de termos de sentido contrários? Então, temos letra A, no silêncio primordial que existe dentro de cada um, não tem nada de sentido contrário aqui. Letra B, palavras de solidariedade e compaixão, de carinho, serão mais presentes em nossa comunicação. Temos alguma coisa de contrário aqui? Também não. Letra C, se tivéssemos raivosos, falaremos termos agressivos. Ou seja, se estivermos raivosos, nós vamos falar termos agressivos. Bom, raivoso e agressivo não é sentido oposto, né? Tem praticamente o mesmo grupo de significado, raivoso, agressivo. Não significa a mesma coisa, mas está dentro de um grupo de semelhança. Então não é oposto. E letra D diz, existem palavras que trazem e difundem a paz, outras a guerra, paz e guerra. Resposta correta, letra D. Essa que traz termo de sentido contrário. Resposta e alternativa correta, com toda certeza, letra D. A número 8 diz assim, uma prova de 2015 também, aplicada pela IAUP, diz assim, os sentidos da afirmação, os direitos sociais têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas, estão adequadamente mantidos em, ou seja, o sentido da afirmação, ou seja, eu tenho uma sinonímia de sentido, de uma expressão inteira. Então, a resposta certa, ó, letra A, os direitos sociais têm como aspiração, aspiração é diferente de inspiração. Aspirar algo significa desejar, né? Aspirar no sentido de desejar, almejar, certo? Diferente de inspiração. Letra B é a alternativa correta, depois a gente volta nela, tá? Ó, letra C, os direitos sociais têm como resultado, é diferente também de inspiração, resultado. Letra D diz assim, ó, os direitos sociais pretendem também diferente de inspiração e buscam também diferente de inspiração. Resposta certa, letra B. Por quê, professor? Porque diz assim, ó, os direitos sociais têm origem na ideia de igualdade entre as pessoas. Ou seja, a inspiração é algo que a gente amadurece aqui, ó, no pensamento, algo que inspira a gente, algo que mexe com o nosso pensamento, trabalha a nossa ideia. Então, o que mais se adequa aí é a resposta certa para se manter o sentido da afirmação, letra B, porque as demais alteram o sentido da afirmação. Número 9, nossa penúltima questão aí da nossa bateria de exercício desse assunto aí, diz assim, agente de segurança municipal foi a prova aplicada, essa daqui é um pouquinho mais antiga, 2008, mas uma questão boa. Diz assim, em qual das alternativas abaixo, o termo em parênteses, ele é sinônimo do termo destacado, né? Ou seja, o termo em parênteses, ele tem que ser sinônimo, ou seja, mesma significação ou parecido, né? Então, vamos lá. Letra A, as crianças e os adolescentes raramente desfrutam por muito tempo de seus brinquedos. A palavra é desfrutam. Será que desfrutam é a mesma coisa que desapegam? Claro que não. Letra B, eu quero que tenha o mesmo significado. Ó. Quem despreza a lei da psicologia, a reticência não interessa, ou seja, quem despreza, ou seja, quem rejeita a lei, perfeito, resposta certa, letra B, não tenho dúvida. Próxima questão. E na última questão, a número 10, nós temos aqui, ó, agente de segurança municipal também, de Recife, uma prova da Prefeitura de Recife, Pernambuco, de 2008. Diz assim, assinale a alternativa cujo termo em parênteses ele é antônimo do termo sublinhado, ou seja, ele é contrário do termo sublinhado. Então, ó, letra A, as experiências deles são rápidas e fugazes. Rápidas, será que é contrário de ágeis? Não, é sinônimo de ágeis, significa a mesma coisa. Letra B, tudo é pronto, ou seja, tudo é concluído. Bom,
Então, tem o mesmo grupo, está num grupo de significação, pelo menos semelhante. Beleza, é sinônimo, não é contrário, não é antônimo, né? E o retorno não é fácil, pois contemplar o belo, ou seja, pois valorizar o belo. Correto, aqui nós temos aqui também o mesmo significado, né? Ou pelo menos num grupo de significação semelhante. Então aqui é sinônimo, ainda não é minha alternativa certa. E letra D, que é a alternativa correta, essa daqui que vocês deveriam marcar, diz assim, ó, esta arte é mais do que admiração superficial, ou seja, profunda. Não, superficial é o contrário de profunda. Superficial é o que não é profundo, é algo que realmente está por cima, não no fundo, né? Algo que está bem na superfície, superficial, é óbvio, a própria palavra diz, completamente diferente de profundo. Então a única que é antônimo mesmo é a letra D, tá bom, meus queridos? E aqui eu quero encerrar e desejar a você, futuro combatente, futuro soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, boa sorte nos estudos, revise as questões, refaçam, estude com fé em Deus, estudem aí sacrificando tempo e lembra, tudo que você investe em estudo volta para a sua vida e eu tenho certeza que em breve você se tornará um policial militar. Até o próximo, se Deus quiser, combatentes.